Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje a nossa palestrante é a Conceição. Aproveitem bastante, como sempre eu falo, né? Aproveita bastante os minutinhos que estão aqui para aproveitar tudo o que puder, tá? Que tudo é uma lição de vida para todos nós, tá ok? Muito obrigado pela presença, tá? É bom. Tá ótimo, assim, só para dar para ler legal. Senão o povo dorme e é ruim, né? Então vamos lá. Todos acordados, por favor? Para a gente poder refletir com propriedade, poder aproveitar esses momentos, né, que longe de estar só aproveitando as palavras, vamos estar aproveitando os fluidos, né, esse benefício que a gente recebeu desde o momento que a gente pensou em estarmos aqui. Então vamos nos acomodar, acalmar os nossos corações, para a gente fazer uma prece, entrar em conexão mais forte com o plano espiritual maior. Vamos dizer assim: Divino Mestre amado, querido Jesus, agradecemos a oportunidade de que nos dá de estarmos reunidos em torno do Teu Evangelho, do Teu nome. Pedimos, Senhor, que os Teus discípulos, os benfeitores que já ocupam essa casa, possam estar nos beneficiando com o entendimento, com a intercessão pela nossa memória, para que possamos raciocinar e aprender de Ti. E assim, Mestre, nos construir enquanto espíritos eternos. Esteja conosco, nos amparando, nos iluminando. Que assim seja, graças a Deus. Bom, nós separamos para a gente refletir um pouco essa noite uma temática bem atual que a gente está sempre buscando, né, compreender, trazer isso para o nosso cotidiano, para a nossa vivência. E tanto a gente fala de saúde, mas a gente ainda não tem, de fato, internalizado o que é ter saúde. Como é que a gente faz para ter saúde? Então, eu separei... Fala. Tá. Se eu falar muito baixo, vocês erguem a mão aí, por favor. Onde eu estava? Então, para a gente refletir, né, como é que a gente pode trazer isso para o nosso dia a dia e aproveitar. Então, nós separamos alguns episódios dos milagres de Jesus para a gente poder refletir acerca de saúde, evangelho, cura, autocura. Então, essa primeira imagem aqui para a gente pensar, a capa do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois de 2000 anos da passagem de Jesus pela Terra, a gente ainda não compreendeu de fato, né, as informações que ele deixou para nós, os ensinamentos, as orientações. Então, o Evangelho, longe de ser um código religioso, ele é um pacto, né? Ele é o código, o instrumento que nos traz o esclarecimento intelectual e moral. É o nosso balizador, a nossa bússola. Todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, inquietações, se a gente estudar com cuidado, com afinco, a gente vai angariar muitos esclarecimentos. Hoje, com o esclarecimento que a gente tem da codificação de Kardec, tudo que ele deixou escrito, todos os estudos que ele fez, porque com Kardec a gente deve aprender a postura de pesquisador. Ele buscou nas questões, nas perguntas que ele fez para a espiritualidade maior, informações sobre qualquer assunto que possa nos afligir ou que possa tomar a nossa curiosidade. Então, todos os assuntos a gente vai encontrar esclarecimento no código que é a doutrina espírita. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vai nos trazer esclarecimentos que vai nos aproximar da essência de Jesus, desses ensinamentos que podem balizar a nossa vida.
Então, saúde, né? O que é saúde? Então, cada um vai ter uma definição individual, de acordo com os seus interesses, de acordo com os seus aprendizados, com a sua história de vida. Então, saúde, quando a gente pensa, algumas pessoas podem dizer, força. Para outras pessoas, vai significar satisfação dos prazeres, né? Se eu tenho saúde, posso fazer tudo o que eu quero. Pode ser alienação. Se eu tenho saúde, estou de boa, não preciso buscar nada. Pode ser ausência de doença. Se eu não tenho nenhuma dor, se eu tenho um silêncio orgânico, eu acredito que eu estou com saúde. Então, de acordo com as crenças de cada um, vai ter uma definição, um conceito interno do que é saúde. Para a Organização Mundial de Saúde, que é um conceito bem comum, todo mundo conhece, né? Ter saúde é ter bem-estar social, bem-estar físico e bem-estar mental. Isso num processo dinâmico, né? Nem sempre está localizado em nenhuma dessas partes. Então, eles não colocam atenção em nenhuma dessas partes, muito menos, como a gente acredita na maioria das vezes, no corpo físico. E a doutrina espírita também comunga da mesma crença. Então, essa fala está lá no Consolador, questão 95, falando das questões da saúde. Então, para o homem da Terra, a saúde pode significar o equilíbrio perfeito dos órgãos materiais. Então, para nós, os encarnados, os homens da Terra, se a gente acredita que se a gente tiver o equilíbrio perfeito dos nossos órgãos materiais, do nosso corpo físico, a gente teria saúde. E aí ele vai dizer, todavia, né, quer dizer, nós estamos equivocados. Saúde perfeita é a harmonia da alma. Aí para a gente pensar. Então, alma. O que é alma? A introdução do Livro dos Espíritos vai esclarecer, em toda a codificação tem, mas tem textos assim específicos falando, né, o que é alma. Então, a alma somos nós, os espíritos encarnados. Tá? Então, para a gente ter saúde, então a atenção da doutrina espírita, a atenção da espiritualidade maior, diz para a gente que também não é o corpo físico, é a harmonia da alma. Então, se nós somos alma, somos os espíritos encarnados, para a gente ter saúde, então a gente precisa ganhar esse equilíbrio. E como é que a gente faz, né, para ter esse equilíbrio? Para a obtenção da qual, né, como é que a gente faz para ter saúde? Muitas vezes, há a necessidade da contribuição preciosa das moléstias e deficiências transitórias da Terra. Então, às vezes, né, para a gente pensar, quando a gente está doente, a gente está tendo saúde, que para nós parece uma contradição. Mas quantas vezes a gente vê pessoas perdendo esse tempo precioso de encarnados, né? Deixando de aproveitar esse momento que é precioso para a gente, que a gente deve parar para pensar, o que será que a gente disse, né, para poder ganhar essa oportunidade de estarmos aqui, quando tem uma fila enorme para entrar nesse planeta, enquanto encarnado. O Divaldo Franco, numa das palestras dele, diz que tem 7 bilhões. Então, tem uma fila enorme, né, para entrar. E 35 bilhões esperando. Então, quer dizer, são muitos espíritos para chegar aqui. O que a gente disse para merecer essa oportunidade? Então, não podemos perder de vista o aproveitamento desta. Então, a deficiência, né, a moléstia e as deficiências também são contributos para que angariemos a saúde. Então, muitas das vezes, a gente encontra os nossos irmãos ali aprisionados num corpo, às vezes com paralisia de membros, às vezes membros faltando, doenças assim graves que não o permite, não facilita a vida dele, não deixa que ele realize muitas coisas. E aí a gente pode parar para pensar, às vezes até nós mesmos, né? A gente quer fazer alguma coisa que o nosso corpo não permite. E aí, se a gente tivesse toda aquela saúde, será que a gente ia estar usando
né, para crescer, para evoluir? Ou será que a gente ia estar usando de forma errada? Será que a gente tem um corpo físico e dá a devida importância a ele? A gente não vitimiza ele com alcoolismo, com outras substâncias, com alimentação errada, com falta de descanso? Será que a gente está dando essa atenção? Então, muitas vezes a moléstia ela vem para que a gente desperte, para que a gente tenha essa atenção necessária. Eu e esse fio não vamos dar certo. E aí a gente vai parar para pensar um pouco nas informações que Jesus deixou para a gente. Vamos refletir. É um assunto assim que cabe muita reflexão. Tem embutido muito estudo, muito esclarecimento, que com certeza não conseguiremos esgotar, mas a gente leva como lição de casa, como primeira informação para que a gente busque as outras. Então, Jesus, né, o nosso guia, o nosso mestre, tudo que ele falou foi de fundamental importância, embora muitas das coisas a gente ainda não tenha entendido. Mas quando a gente lança a mão dos conhecimentos que Kardec deixou para a gente, que trouxe da espiritualidade maior, a gente consegue penetrar um pouco nessas informações, nesses conhecimentos. E não podemos perder de vista que Jesus foi o maior que passou aqui pela Terra, da hierarquia dos espíritos, né? O espírito puro, que conhecia de todas as ciências, que mais do que conhecer todas as ciências, tinha consigo o amor incondicional. Então, que são características do espíritos puros, que detém a felicidade, que é para lá que a gente vai, que é isso que a gente busca. Então, vamos pensar sobre as informações dele. Conta a história, narra o Evangelho, que Jesus ia caminhando, visitando os lugares e cumprindo a sua tarefa de pregar e curar, de dizer e confirmar a sua palavra com o seu exemplo. Então, conta, né, que Jesus, nas suas andanças, passou por uma determinada cidade lá e encontrou Bartimeu. Está na Bíblia, é só olhar lá que vocês vão achar. Que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando viu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. Então, vamos pensar nesse trecho. Então, temos duas informações que são significativas para nós. Bartimeu era cego. Além de ser cego, ele estava à beira do caminho mendigando. Então, cego, aquele que não enxerga, né? Quantas vezes a gente se nega a enxergar as verdades que estão diante de nós? Então, essa história não veio parar na nossa mão por acaso, é porque tem nas entrelinhas muitas informações que vão nos ajudar nesse processo evolutivo, nessa caminhada. Então, a grande característica, né, que é o processo de vida de Bartimeu, ele não enxergava. E, além disso, ele ficava mendigando. Ele não acreditava nas próprias possibilidades. Ele esquecia das condições que podia colocar ele à frente daquela situação. E ele acreditava que tudo deveria vir do outro. Então, ele ficava lá mendigando. Jesus, quando se depara naquela situação e ouve os brados de Bartimeu, ao contrário de ir até ele, né? Porque a gente pode parar para pensar, a gente vê alguém cego mendigando e a gente tem piedade e vai até a pessoa. A gente nunca fala, não, vem aqui buscar as moedas que eu vou te dar. E aí a atitude de Jesus é muito significativa. Ele parou e disse: chame-no. E chamaram o cego. Falaram para ele, né? Ânimo, levante-se. Ele está o chamando. E aí Bartimeu levanta, lançando a sua capa para o lado, de um salto pôs-se em pé. Dirigiu-se a Jesus. E aí Jesus, mais uma vez, é surpreendente.
pergunta para Bartimeu. Ora, ele estava ali olhando para a cara dele, sabia do que ele precisava, mas ele pergunta: o que você quer que eu faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: mestre, que eu veja. Quer dizer, ele já tinha tomado a própria decisão. Ele sabia do que ele precisava. Mas Jesus queria ter certeza se ele queria de fato. Jesus disse, né? Vá, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Aí mais uma informação. Quer dizer, temos que acreditar nas coisas que a gente pretende, que a gente quer, para que a gente possa começar a obter. Porque a espiritualidade tem muito para nos oferecer. Mas e aí, a gente quer de fato? Quando Jesus fala para Bartimeu, levanta, venha até mim. Ele acredita, Bartimeu está ali impossibilitado momentaneamente. Aí Jesus olha para Bartimeu com compaixão, que é muito diferente de piedade. Quando a gente tem piedade, a gente não acredita nas possibilidades. Quando a gente se olha com piedade, a gente tem dó da gente mesmo. A gente é a vítima da situação. E aí perde o nosso tempo. Que é diferente de se olhar com compaixão. Né, de olhar o outro com compaixão. Ele está naquele momento de dificuldade, eu vou ajudá-lo, mas vou empoderá-lo para que ele possa sair daquele lugar e ser cônscio de si mesmo. Quando a gente se olha com compaixão, a gente sabe, estamos passando por um momento difícil, nada acontece por acaso, com certeza a gente acionou a lei de causa e efeito, estamos vivendo aquele momento de dificuldade, mas podemos, né? Temos todos os aparatos, temos os benefícios das leis naturais que estão nos protegendo, que estão nos indicando o caminho. Então, quando a gente se olha com compaixão, a gente acredita nas nossas possibilidades, e a gente acredita que a gente pode, e a gente levanta como Bartimeu, joga a capa do lado, porque não dá para se encobrir, para se esconder, e vai até Jesus. E toda vez que a gente se aproxima de Jesus, a gente se aproxima do humano. E a gente descobre a nossa porção humana. E cada vez que a gente se aproxima da nossa porção humana, a gente se aproxima da felicidade, que é uma característica dos espíritos puros, mas que está reservado a nós também, porque não temos outro objetivo, né? Estamos fadados a ser perfeito, como Jesus nos esclareceu na sua estada. E aí a gente chega na casa espírita e temos aqui, né, espíritos que estão cuidando da gente, que tem para nos oferecer muito. Tem a fluidoterapia, os fluidos curativos. Quando a gente chega aqui, esse ambiente já está pronto, preparado. Mas quando a gente senta lá na cadeira do passe, será que a gente quer de fato ser curado? Será que a gente quer de fato obter a saúde? Que resposta a gente está dando para a questão de Jesus, que Jesus colocou para Bartimeu e coloca na nossa vida todos os dias? Né? O que eu quero de fato? Quando o nosso irmão senta na cadeira de passe, e aí o passista está lá, que ele é o canal, né, da espiritualidade maior, ele está ali, impondo as mãos, desejando as melhores coisas para aquele irmão que está ali sentado, desejando que ele tenha a saúde, que ele tenha o equilíbrio, né, para cumprir a sua trajetória e chegar a conseguir esse estágio de saúde. E muitas das vezes, enquanto a gente está ali com as mãos postas, a gente sente que as energias, que os fluidos estão indo para qualquer lugar, menos para o corpo perispiritual do nosso irmãozinho. Porque muitas das vezes, quando a gente chega aqui, a gente não se acha digno, a gente não quer receber, a gente não quer se curar, porque muitas das vezes a gente não está pronto para assumir as responsabilidades. Não acordamos ainda. Os nossos olhos de ver, como Jesus disse, né, ainda estão inebriados, a gente só enxerga. E enxergar é muito diferente de ver. Enxergar é reagir à luz que penetra no nosso aparelho biológico, né, do olho.
Enxergar é interpretar, é trazer uma situação para pensar no que é de fato, que está nos inquietando, que está nos conduzindo. E aí tem também esse momento aqui de reflexão, que enquanto a gente está aqui, a espiritualidade relata que acontecem desdobramentos, e quando acontece esse desdobramento, o nosso espírito se afasta do nosso corpo físico, é levado para os hospitais espirituais, e aí a gente tem esse momento de reflexão, esse momento de refazimento do nosso corpo perispiritual, de se olhar de longe. Isso acontece durante esse momento que a gente está aqui. Temos na casa espírita também os momentos de estudo, porque sem o esclarecimento, a gente não vai absorver esses fluidos, né? Esse fluido curativo que é nos direcionado todo o tempo, porque a gente não tem consciência, a gente não aprendeu sobre os benefícios que eles nos traz. E aí, para completar, também a casa espírita tem o momento de trabalho, que é um momento que também a gente recebe o cuidado necessário. Muitas das vezes a gente nem sabe do mal que nos aflige, nem é consciente, mas a espiritualidade, eles têm o poder de ver as nossas necessidades, de sentir o que a gente precisa. Então, é um momento que a gente deve estar realmente aberto, cônscios dos nossos objetivos. Então, vamos continuando, né, a caminhada de Jesus, e aí a gente vai prestar atenção no momento que ele está lá no tanque de Betesda. O tanque de Betesda está lá em Jerusalém, essa é uma imagem assim mais próxima da gente. Tinha uns alpendres em volta, e eles acreditavam que aquelas águas que estavam lá, em algum momento o anjo ia mexer com elas e o primeiro que se jogasse lá dentro seria curado. E aí Jesus vai direto ao paralítico. Então, ele nem espera que o paralítico procure ele, como ele esperou Bartimeu. E ele vai até o paralítico e começa essa história, né? Então, um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Bastante tempo, não é? Ninguém sabe, a Bíblia não relata quanto tempo ele estava lá esperando. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: queres ficação? Imagina, o cara está ali, todo atrofiado, deitado naquela cama há tanto tempo, numa situação de penúria, e aí alguém te pergunta: queres ficação? E sem que ele respondesse, Jesus já coloca nele, no corpo perispiritual dele, os fluidos curativos. E Jesus diz para ele, né? Ele responde para Jesus, desculpa: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Olha lá a vitimização, que a gente fica o tempo todo batendo nessa tecla. E aí, o paralítico coloca a saúde como um objeto de disputa, como se pertencesse a outro. E a saúde não é esse objeto de disputa. A saúde está longe de ter poder, né? Não é um objeto de disputa, ela nos pertence, a gente tem que querer alcançá-la, né? Então, Jesus lhe diz: levante-se, pegue a sua cama e anda. E é sempre no imperativo. E sempre os conselhos de Jesus vêm com muitos verbos, muitas ações, muitas atitudes. Quando Jesus diz, né, pegue a sua cama, quer dizer, leva contigo a sua história, porque nós somos construídos das nossas experiências. E o nosso passado não pode ser descartado. Ele tem que estar presente. Só que o passado, ele tem que nos construir, não pode nos destruir, porque a gente está vivendo o presente, né? Não podemos ter a esperança do futuro, não podemos ter a ansiedade no futuro, temos que ter esperança, né? E construir o futuro agora, no presente. Abrir diariamente o nosso presente para que a gente tenha certeza que o nosso futuro será bom.
e não esquecer do nosso passado, porque ele contém as nossas experiências. Então, muitas coisas que a gente fez não cabe mais nesse momento presente. Quando eu abraço o cristianismo, quando eu abraço a doutrina espírita, eu tenho que me mudar, eu tenho que fazer com que o conhecimento saia da minha cabeça e venha para o meu coração para poder reger a minha vida. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. Olha, de novo, outro alerta, sempre, né, taxativo, sempre no imperativo. Quando a gente está no templo, esse aqui é o nosso templo, né? O templo deles era uma sinagoga, o templo de outras religiões são as igrejas, os salões do reino, enfim. Mas o nosso templo é esse. Então, o templo ele tem esse significado de fazer essa conexão criatura, criador. Então, a literatura espírita vai em vários livros, principalmente no Yosef Kleber, se vocês derem uma olhada, ele vai dizer que ter saúde é ter essa perfeita conexão criatura, criador. Então, quando a gente está aqui dentro, se a gente estiver realmente conectado, se a gente estiver deixado para trás toda a nossa vida, não deixar para trás e esquecer, né? Mas momentaneamente lembrar do momento, do que nos trouxe aqui, do nosso objetivo de vida, a gente vai ter estágio de saúde. Então, quando a gente está aqui dentro, a gente sente esse amor incondicional que vem da espiritualidade maior. A gente tem ao nosso favor o fluido curativo em todo o nosso corpo perispiritual. Então, neste momento, temos estágios de saúde. Se a gente estiver realmente conectado, não teremos nenhuma dor, nenhuma aflição. E quando Jesus diz, né, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Então, o homem já estava lá no templo, ó, conectado. O fluido curativo agindo no corpo perispiritual dele. E aí Jesus diz, olha, alerta, não volte a pecar. Então, pecar, a gente ainda pensa como é uma penalização, né? Não cumpriu as leis de Deus, aí está fadado ao pecado e será condenado. Que é a crença que a gente trouxe lá do judaísmo e veio com a Igreja Católica e chegou conosco até hoje. Mas para a gente refletir, pecar, a raiz da palavra, vai gerar a palavra amartia, que quer dizer errar o alvo. Então, todas as vezes que a gente errar o alvo, a gente perdeu de vista o que a gente está buscando, né? Qual que é o nosso objetivo de espírito encarnado? A evolução, encontrar a felicidade, porque quando formos espíritos puros, né? Quando a gente for perfeito, teremos a verdadeira felicidade, que é sinônimo de saúde. Então, cada vez que a gente se aproxima desse alvo, que a gente não erra, a gente não peca, não se perde nos nossos objetivos de vida, de espírito eterno, a gente se aproxima do alvo e não erra o alvo. Então, isso aí está lá, essa é uma questão do Livro dos Espíritos 911. Há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade está apenas nos lábios. Elas querem, mas não estão muito satisfeitas de que assim não seja. Quando o homem julga que não pode superar suas paixões, é que seu espírito nelas se compraz, por consequência da sua própria inferioridade. Quer dizer, estamos no momento e ainda imperfeitos. Então, estamos fadados a buscar a perfeição. Mas a gente ainda tem essa felicidade equivocada, né? De que quando a gente está comendo muito e satisfazendo os nossos instintos mundanos, a gente está feliz. Ou quando a gente está ingerindo alguma substância tóxica que está inebriando os nossos sentidos, a gente está feliz. Por quê? A gente ainda se compraz em satisfazer as nossas paixões. Então, à medida que nós fomos nos esclarecendo, que nós fomos ficando mais com um espírito mais sutil, né, mais elevado, mais próximo dos espíritos puros, essas vontades que nos arrasta, essas paixões, vão desaparecendo. Então, se a gente ainda está feliz fazendo as coisas erradas, é porque ainda estamos vivendo a nossa inferioridade.
E aí o André Luiz, na sua literatura, que é muito vasta, muito esclarecedora, vai dizer que somente o doente convertido em médico de si mesmo alcançará a cura. Então, não só a doutrina espírita, não só a literatura da espiritualidade maior, traz a afirmativa o que nós procuramos enquanto espíritos encarnados, enquanto espíritos ainda errando o alvo, é só o alívio para as nossas dores. Só o alívio para o que nos incomoda, para que a gente continue fazendo as mesmas coisinhas. Então, cada vez que a gente sai daqui, recebe esse fluido curativo, mas aí a gente volta com os nossos pensamentos ruins, com a nossa carga sobrecarregada de paixões, né? E aí a gente esquece que nós somos os nossos próprios médicos e ficamos longe do estágio de saúde. E aí mais um caso, né, nas andanças de Jesus, conta o Evangelho que, enquanto Jesus estava andando, os leprosos, que é a hanseníase conhecida hoje, eles eram banidos da sociedade. Eles eram convidados a se retirar, porque eles tinham uma doença contagiosa, uma bactéria, né, que acometia a pele e o sistema nervoso. Então, enquanto Jesus estava andando, eles começam a gritar lá de longe, porque a lei dizia que eles não podiam chegar perto. E aí, como Jesus sempre afirmou que veio para curar, né, os sãos não precisam de médico, então ele estava lá a postos para curar todas as sortes de males, né? Então eles gritavam em voz bem alta: Jesus, instrutor, tenha misericórdia de nós, observando que a sua pele ia ficando limpa, que eles estavam sendo curados, que os 10 foram, mas só um volta para agradecer. E aí é para a gente pensar. Quando a gente tem gratidão, a gente não tem exigência. Se a gente não tem exigência, a gente não sofre, porque a gente não precisa de nada. Então, a gratidão tem que ser cultivada para que a gente comece a angariar, comece a cultivar os estágios de saúde, para que eles sejam mais permanentes na nossa vida. Aí o terceiro milagre que eu separei para a gente pensar sobre são os endemoniados gadarenos. E a doutrina espírita vai trazer esclarecimentos muito fortes acerca dessa passagem. Jesus está lá na sua andança, e aí ele observa, né? Tem trecho bíblico que vão falar de 2, tem trecho bíblico que fala de um endemoniado. Então, e tendo chegado à outra margem, a província dos Gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo dos sepulcros. Aí tem a descrição deles, que não é nada bonita. Tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que chamaram, dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Aí, os esclarecimentos de Kardec vão nos dizer que não existem demônios. Tem toda uma literatura falando sobre isso. O que acontecia com esses irmãos aí retratados, né, nessa alegoria é que eles estavam possuídos. Eles estavam possuídos, é uma palavra meio não condizente com, desculpa, não condizente com o que eu estou dizendo. Eles eram obsediados. Eles estavam cederam a sua capacidade de pensamento, a sua individualidade para irmãos em condição de inferioridade, né? Por quê? Porque quando a gente dá vazão às nossas paixões, a gente atrai essas companhias. E aí a gente cede a nossa capacidade de pensar. Não conseguimos mais pensar por nós mesmos, porque eles se aproximam devagar, aí conhecem os nossos defeitos, isso os atrai. E aí eles vão nos elogiando, nos fazendo se sentir importantes, e aí vão nos arrastando por conta dessas nossas paixões, por conta dos nossos grandes defeitos. E quando a gente se dá conta, não conseguimos mais pensar por nós mesmos. E aí precisamos de ajuda. E aí só esses fluidos curativos, vindos do plano espiritual maior, pode nos curar. E aí Jesus, né, que sabe de todas as coisas, devolveu
para o cego a capacidade de enxergar, que é para a gente pensar, né? A gente enxerga, a gente usa essa nossa capacidade de enxergar para poder buscar o nosso estágio de saúde, devolveu para o homem as pernas. A gente já estudou, já conhece os caminhos, mas a gente está seguindo esses caminhos, a gente está usando esses conhecimentos para direcionar o nosso caminho. E aí a gente usa a nossa capacidade de inserção social que foi devolvido lá com os leprosos, porque a pele é o nosso, né, a pele, o nosso sistema nervoso, é o que nos insere na sociedade, é que faz a gente sentir esse mundo. A gente usa isso com propriedade, a gente se sente imundo, a gente se nega os benefícios que estão postos aqui na Terra para nós, porque a gente ainda se sente imundo, porque a gente carrega culpas, ou a gente deixa o nosso passado na caixinha, usa as experiências e prossegue pelo caminho. E aí a gente vai de novo observar Jesus lá de novo no templo, quando ele encontra o homem da mão mirrada, né, a mão ressequida. De novo, o homem está lá na sinagoga, já está lá, conectado, Criador, criatura. Então, essa conexão, de novo, ele coloca, né, que é importante para a gente estar conectado, Criador, criatura. E essa conexão não pode ser só enquanto a gente está aqui no templo. Lembra quando Jesus nos orienta que o templo tem que ser o nosso coração, que quando a gente fizer prece, a gente tem que se fechar em nós mesmos, num lugarzinho reservado para poder fazer essa conexão? E aí vamos pensar aqui no caso do homem com a mão ressequida. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram, dizendo: é lícito curar no sábado? Quer dizer, Jesus desfez muitos equívocos, né, que ainda perpetuaram depois. Na hora não foi dado crédito, até hoje a gente não dá crédito, e aí a gente fica lendo as letras em vez de interpretar e ler as entrelinhas, né, ler a informação exata. Então, o nosso tempo ele tem que ser aproveitado ao máximo, não interessa que dia que é, porque a contagem é uma coisa, né, do encarnado, essa contagem de tempo. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará, reafirmando: somos criaturas de Deus, né? Somos escolhidos, somos os filhos de Deus, temos direito a tudo, né? Todas as dádivas. E aí a gente tem que dar essa importância para nós e a esse momento e essas dádivas que estão postas a cada dia que a gente acorda. Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha? E por consequência, lícito fazer bem nos sábados. É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: estende a mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. Aí vamos puxar lá atrás. Olhos, né, para enxergar, pernas para caminhar, a inserção social com propriedade, o pensamento individualizado com propriedade, a gente está pensando por nós mesmos, desde que a gente queira, lógico, né? E agora Jesus diz: abre as tuas mãos. Será que a gente é capaz disso? De fazer esse exercício? E aí, para a gente pensar. Se eu tenho gratidão, eu agradeço o tempo todo, não tenho exigências, sou feliz momentaneamente. Se eu não tenho exigências, tudo me sobra e eu posso compartilhar. Então vamos pensar junto com esse grande espírito, né, que nos visitou e nos deixou um legado de ensinamentos. O melhor modo de se encontrar a si mesmo é se perder servindo aos outros. Para endossar as palavras de Jesus. Abre a tua mão, né? Partilha o que você tem, porque a gente não caminha sozinho. A gente tem a lei de sociedade, que diz que a gente só caminha junto com os outros, que a gente aprende junto. E aí, para a gente encerrar, que eu acho que eu já devo ter extrapolado o tempo, desculpa. Ecoa lá na Bíblia
nos ensinamentos de Jesus e deve ecoar no nosso coração a cada dia essas questões, né? Esses imperativos, esse empoderamento que a gente recebeu através das suas palavras. Que queres que eu faça? Levanta-te e anda, mostra-te aos sacerdotes, sê livre, abre as suas mãos. Então tá aí, né? A trajetória, o percurso que a gente tem que fazer se quisermos ter saúde, se quisermos a cura. E a cada dia tem que ser um exercício, porque lembra, são estágios, né? É um processo dinâmico. Então, cada dia é um dia diferente e cada dia tem que ser construído. Não podemos viver na depressão, que é viver do passado, nem na ansiedade, que é viver do futuro. Temos que abrir o presente a cada dia e que cada presente que a gente abra seja esse momento de construção, né? Seja essa reflexão para não errarmos o alvo, para que caminhemos com as nossas próprias pernas, pensando pelas nossas próprias cabeças e não protele, porque quando a gente protela, a gente vive de ilusões, a gente coloca a nossa responsabilidade na vida do outro, nas mãos do outro, né? Então a gente vive do ser, é uma ilusão. Então, quando eu for aposentado, quando eu estudar mais, quando os meus filhos crescerem, quando eu tiver filhos, eu serei melhor, eu serei diferente, eu colocarei os ensinamentos em prática. E aí a gente está perdendo esse tempo precioso. Então, vale a pena a gente pensar, o que será que eu disse que foi tão convincente para eu merecer esse momento de estar encarnado, de estar crescendo, de estar aprendendo? Essa é a reflexão que eu gostaria que a gente fizesse, né? Que eu tento fazer todos os dias. E convido vocês para que cada dia sejamos melhores. Então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Divino Mestre amado, queridos irmãos espirituais, agradecemos por essa oportunidade, por esses fluidos que impregnam o nosso corpo perispiritual. Pedimos, Divino Mestre, que caia sobre nós todas as tuas bênçãos. Que possamos, Senhor Jesus, participar desse momento na nossa integridade, com os nossos próprios pensamentos, usando os nossos olhos, as nossas pernas, que a nós foram devolvidos com o conhecimento que nos legou. Para que possamos, Divino Mestre, a cada dia nos construir. Para que possamos voltar aos nossos lares, sem perder de vista o objetivo que nos trouxe aqui nessa terra. Ampara, Senhor Jesus, porque ainda nos perdemos no caminho. Nos fortaleça para que possamos abrir as nossas mãos e levar conosco todos aqueles que nós amamos e aqueles também que não são tão queridos. Que sejamos o exemplo de coragem, de fé, que possamos andar sempre perseguindo o alvo, o nosso objetivo de alcançar a perfeição, de alcançar a verdadeira felicidade. Segura a nossa mão, nos ilumina, nos ampara. Que assim seja. Graças a Deus.